Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Correio Sétimo. Correio Sétimo são as cartas direcionadas ao sétimo reino da Terra, ou seja, o novo Israel de Deus. Nós estamos continuando aqui o livro de Coríntios, a carta de Paulo, o apóstolo, aos Coríntios. Alguém tinha perguntado a Paulo sobre as carnes sacrificadas aos ídolos. Ídolos eram templos pagãos onde eles faziam oferendas a esses ídolos, faziam banquetes e as pessoas iam participar desses banquetes. Então a pergunta era: podemos fazer parte desses banquetes ou não? E se por acaso sobrou alguma carne e alguém está vendendo no açougue, eu devo comprar ou não? Vejamos a resposta. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. E não é a mesma coisa de uma parede, mesma coisa de uma árvore, mesma coisa, nada. Eles não intercedem por você, eles não te salvam, eles não te criam. Nós sabemos que não há outro Deus, senão um só, o nosso Deus, Criador e Senhor, Protetor. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. É o Pai no céu e Jesus Cristo em nós. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas aos ídolos, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Fica preocupado. Eu fui lá no banquete ao deus Apolo, por exemplo. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Não tem problema nenhum você ir num banquete e comer. Mas cuidado, tem gente fraca te observando. Porque se ele vir você comendo lá numa festa dedicada a ídolos, ele vai falar assim: então pode, então eu vou lá também. E aí daqui a pouco já está adorando aquele Deus, acendendo fogo para eles e outras coisas. Porque se alguém te vir, a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Ele vai pensar que é tudo bem. Não há problema nenhum. Mas isso não pode
Isso não deve incentivar os fracos. Por isso é bom você evitar fazer as coisas que não é errado em si. Por exemplo, alguns que digam não é pecado beber café, não é pecado beber vinho. Então, por isso você vai abrir uma vinícola? Ou você vai fazer uma plantação de café? Preste atenção. E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Jesus morreu pelos irmãos fracos também, que não entendem muito dessas coisas. Então fique atento para não fazer esses pequeninos de Deus tropeçar. Tá bom? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Então, meu amigo, se você acha que vai dar problema, não vá. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão se não escandalize. Nunca mais comerei que carne? A carne que eu penso que foi sacrificada a ídolos. Por isso ele chegava no mercado e perguntava, essa carne é sobra do sacrifício a ídolos? Porque se fosse, eles falavam, então não vou comprar. Aí Paulo fala, pare de besteira. O ídolo nada é, senão um pedaço de pau, de pedra, madeira. A liberdade e o direito dos apóstolos. Não sou eu o apóstolo? Não sou livre? Não vi a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra do Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Alguém devia estar falando que ele não era apóstolo, porque ele não viveu com Jesus. Apóstolos eram aqueles que tinham vivido com Jesus. Mas Paulo se considerava apóstolo porque ele viu Jesus. Então hoje, você também pode ser considerado apóstolo. Não é pecado se intitular apóstolo. Só que um apostolado muitas vezes é tomado como um grau superior. Tem o pastor e depois tem o apóstolo. Esse título não é para se jactanciar, mas é para engrandecer o nome de Jesus. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com aqueles que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Os irmãos do Senhor eram Tiago e Judas. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Porque ele trabalhava para se sustentar. Os outros apóstolos não. E Paulo está falando assim, você acha que os outros apóstolos são melhores do que eu? Só porque eles são casados e eu não? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Enquanto o boi pilha o grão, ele não pode ter a boca amarrada. Ele tem direito de comer no grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Deus se preocupa com bois? Não, cara pálida. Deus se preocupa conosco, com a nossa vida. Então, você é digno, se você vive do Evangelho, que você coma do Evangelho. Não é pecado. Mas Paulo fala, mas eu não faço isso, eu trabalho. Ou não diz certamente por nós? Claro que Deus falou isso por nós. Certamente,
porque que por nós está escrito, porque o que lavra, deve lavrar com esperança, e o que debulha, deve debulhar com esperança de ser participante no fruto. Se vós semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as coisas carnais? Ora, eu te apresentei o céu, está dizendo Paulo. Por acaso seria muito custoso eu querer que vocês me sustentassem como missionário? Não. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós, que fundamos essa igreja aí em Corinto. Mas nós não usamos desse direito, é um direito, mas nós não nos fizemos sustentar por vocês. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Está falando aqui dos sacerdotes. E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Jesus disse: vão, não leve nada. As pessoas vão te hospedar e vão sustentar vocês. O desinteresse, fervor de Paulo, o atleta cristão. Mas eu, de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ele pregava porque Jesus colocou isso no coração dele. Ele tinha que fazer, sabe? Era a vocação dele, ele faria até de graça, como fazia. Ele não recebia nada. E ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho, eu não vivo. Se não contar de Cristo, eu vou morrer. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponho de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Eu estou fazendo isso de graça porque eu não quero abusar do meu apostolado, do meu chamado. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estavam debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Lembra que ele fez os rituais judeus lá, judaicos? Para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei também. Só que eu não estou sem lei, sou judeu, esqueceu? Eu não estou sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Quem vive sem lei, agora vai aprender a viver como eu vivo, a partir da lei de Jesus Cristo. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Sabia disso? Não é todo mundo que ganha. Correi de tal modo, de tal maneira, que o alcanceis. A corrida cristã garante a vitória a todos. Então todos chegarão em primeiro lugar. Amém, aleluia. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível,
Nós, porém, uma coroa incorruptível, pois eu assim corro, não como a couça incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Paulo está falando aqui de alguns costumes que ele fazia. Ele fala, o corredor na arena corre, mas nem todos são campeões. Somente um ganha. Eu estou correndo para vencer a mim mesmo. E na carreira cristã, todos que correm vencem. Porque aquele que corre na arena, lá no Coliseu, corre para ganhar uma coroa de louro. Uma coroa que seca. A coroa que nós vamos ganhar é uma coroa imarcessível. É uma coroa que não perece nunca. É a coroa da vitória eterna em Cristo Jesus. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ser reprovado. Ou seja, eu preciso viver com a alta dignidade cristã, cuidando de meu corpo, cuidando da minha alma, cuidando do meu espírito. Não para ser salvo, mas porque já estou salvo, porque já estamos salvos. Amém? Aleluia? Ora, irmão, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, lá na fuga do Egito. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, o maná que caía do céu. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra quem era? A pedra era Cristo. Jesus Cristo ia provendo água, manancial de água eterna para eles. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Eles cobiçaram as panelas do Egito, cobiçaram as cebolas, os alhos do Egito. Queriam voltar para lá. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar, para pecar. Lembra que Arão fez um bezerro de ouro lá e o povo falava, foi esse bezerro que nos tirou do Egito, da terra de servidão. Moisés chegou lá muito bravo e ele estava lá no monte, recebendo a lei de Deus. Ele ficou bravo e arrojou a tábua da lei, as tábuas da lei, naquela estátua e quebrou tudo. Ficou muito bravo. Depois voltou lá e pegou outra. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil pessoas. E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Lembra houve uma grande praga, as serpentes estavam mordendo eles, estavam morrendo, e Deus falou, faça uma serpente no deserto, e todos que olharem para ela, viverão. Veja, aquela serpente significava Cristo, aquela rocha significava Cristo, Cristo é eterno, já existia lá no deserto do Egito. Preste atenção, olha os toques que Paulo está dando aí. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e são escritas para aviso nosso, para quem já
são chegados os fins dos séculos. Agora sim está chegado os fins dos séculos. Depois que Paulo escreveu isso, já se passaram 20 séculos. Coloque a sua barba de molho, estamos nos últimos dias. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olha, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Você está bem com Deus, está bem na igreja, cuidado para não cair. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Recuse-se a adorar ídolos de pau, pedra, madeira. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Está falando aqui da Santa Ceia. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão em Jesus Cristo. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Não são os sacerdotes que comem, os levitas? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam aos demônios e não a Deus. Está vendo? Cuidado! Esse oferecimento de dádivas a seres espirituais, cuidado. Esses seres são demoníacos. Cuidado. Não quero que sejais participantes com os demônios. Cuidado. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Se você está participando da Santa Ceia aqui com Deus, não vá participar de alimento, de festas pagãs oferecidas a ídolos. Porque ídolo não existe, certo? Certo. Então a quem que eles estão sacrificando? A demônios. Deus me livre. Que irritaremos ao Senhor fazendo isso? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Não tem problema eu ir lá comer uma carne que sobrou, está no açougue, eu vou comprar. Mas se você sabe que foi dedicado a ídolos, não pegue. Aqui na nossa cidade tem várias esquinas, eles colocam despachos e às vezes colocam bebidas. E eu tenho visto ultimamente muito dinheiro, moedas de R$1, nunca vi nota até agora. Mas já faz uns 20 anos que eu tenho visto isso. Dinheiro, a primeira vez que eu vi o real era no começo do real. R$1 valia... Era a época que o real valia $1. Mas eu nunca fui tentado a pegar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é o bem do outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Não vai perguntando, esse alimento foi servido aos ídolos? Não pergunte. Você vai comer na casa de alguém, a pessoa é religiosa, segue outras religiões, você vai falar, como é que foi esse alimento? Você estrangulou direitinho esse alimento? Estrangulou, cortou o pescoço, decorou? Porque o sangue não pode ficar parado no corpo. Para com isso. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da sua consciência. Fique na sua. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado a ídolos, então você fala, então não vou comer. Não porque tem alguma maldade ali,
mas por causa dos que têm consciência fraca. Você está entendendo? Porque ele não dedicou isso a ídolos, porque isso não existe. Ídolos de pé, pedra, pau, madeira. Na verdade, ele dedicou aquilo a demônios, a espíritos enganadores, espíritos zombeteiros, como diz o Chaves. Zombeteiros, né? Cuidado com essas sessões espíritas. Quem fala através delas não são nossos mortos queridos, são espíritos zombadores. Isto foi sacrificado aos ídolos. Não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Com toda a sua plenitude. Digo, porém, consciência, não a tua, está vendo? Mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outrem? E se eu, com graça, participo, por que sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Veja, ele está falando aqui dos alimentos que participaram de rituais. Ele não está falando de alimento puro e impuro. Cuidado. Não vai aí fazer uma porcada e comer e se deliciar. Cuidado, isso continua sendo impuro ainda. Ele está falando aqui dos alimentos puros oferecidos aos ídolos. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Está vendo? Por que comer uma carne ia trazer escândalo aos gregos? Aos judeus sim, mas ao grego não. Por quê? Então não se tratava de carne de porco, mas se tratava de carnes limpas oferecidas aos ídolos. Presta atenção! Como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Como as mulheres devem se apresentar na igreja. Isso aqui é complicado, mas está aqui, vamos ler. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e que o varão é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a Deus, desonra a própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do homem. Varão é homem. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensine a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado como véu. Então, se a mulher tem cabelo comprido, não precisa pôr véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, o costume de usar véu, nem as igrejas de Deus. Vai dar a impressão que
o apóstolo Paulo está dando aqui um pito nas mulheres. Não é isso. É que nessa região aqui, em Corinto, em Éfeso, na época da igreja, a mulher ela tinha um papel predominante como sacerdotisa das religiões pagãs. E quando elas se convertiam, elas vinham e muitas vezes queriam trazer os mesmos rituais para dentro da igreja. E Paulo proibiu essa prática. Nisto, porém, que vos dizer, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Eles iam para a ceia do Senhor, chegavam lá, comiam à vontade. E muitas vezes comiam tudo o que era para servir para todos. E uns ficavam sem comer. Não tendes, porventura, casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Não vou te louvar. Porque a ceia feita na igreja naquela época era para saciar a fome das pessoas que tinham menos. Ele fala, se vocês têm alimento em casa, coma com moderação na igreja. Deixa os mais pobres, as viúvas, os órfãos, primeiro. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças a Deus, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aqui eu ouço aquele sininho que tocava na igreja. Quando eu era criança, eu era católico, eu adorava essa passagem da missa. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do novo, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o cálice do novo testamento, sangue, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes, beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Ou seja, participar da ceia na igreja é ato simbólico. Nós estamos anunciando que Jesus morreu, mas estamos afirmando que ele vai voltar. Existe uma doutrina na Igreja Católica chamada transubstanciação, onde o pão da hóstia e o vinho se torna literalmente corpo e sangue de Jesus. Nós, os cristãos, não acreditamos assim, os cristãos evangélicos. Nós acreditamos que, como disse aqui, é um símbolo. O pão e o vinho, que na nossa igreja é o suco de uva não fermentado, simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Simboliza, não é. Então a gente não crê na transubstanciação. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Essa restrição aqui, ela é especialmente para aqueles homens que viviam naquela época. Comer indignamente era isso, comer na frente do outro, sabe? Não dar preferência aos mais pobres, às viúvas. Tanto é que hoje ainda se fala em tomar Santa Ceia indignamente. Não existe isso. A Santa Ceia é um concerto com Deus. Então, se você está disposto a tomar a Santa Ceia, você está disposto a se reconciliar com Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação.
não discernindo o corpo do Senhor. Essa restrição aqui, ela está mais específica a esse comportamento da igreja naquela época, tá bom? Então hoje nós temos a Santa Ceia nas igrejas. A gente não proíbe ninguém de participar. Lá na frente o pastor fala o que significa, é como se fosse um novo batismo. Quando você decide tomar a Santa Ceia na nossa igreja, antes tem um lava-pés, significando, quando você lava o pé, você tem que imaginar que está lavando os pés de Jesus. E quando alguém te lava o seu pé, você tem que imaginar que você é Pedro e que Jesus está lavando os seus pés. Então você tem que imbuir-se desse sentimento, sabe? Para você sentir a grandeza do ritual, entende? E se a pessoa entendeu isso, na minha visão particular, todos quantos desejarem poderiam participar. Inclusive, na nossa igreja, as crianças não batizadas não são incentivadas a participar. Mas eu, pessoalmente, acredito que eu não vejo problema, não baseado nesse texto aqui, porque esse puxão de orelha aqui não era para as Santas Ceias que acontecem hoje, era para as Santas Ceias que aconteceu naquela época. Simbolicamente, a gente precisa, claro, você vai tomar a Santa Ceia, é a mesma coisa quando você vai fazer uma oferta. Vai fazer uma oferta? Lembre-se, está brigado com alguém? Vai fazer as pazes. Vai se batizar? Faça as pazes com seus inimigos. Vai tomar a Santa Ceia? Faça as pazes com seus amigos, com seu cônjuge, etc, etc. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros, sejam educados. Mas, se alguém tiver fome, come em casa, come seu arroz e feijão em casa, enche o pandu. Apesar que essa explicação aqui não faz sentido, porque hoje não tem essas reuniões de comelança. A gente, quando se reúne para fazer junta panela, graças a Deus do céu, existe comida à vontade. Então, você não é proibido de comer mais, você pode comer à vontade. Só que não se trata da ceia, se trata de uma ceia comum, de uma janta, de um almoço. Mas naquela época, essa ceia era a manutenção da igreja, dos pobres, dos fracos, dos órfãos, das viúvas. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Eu tenho mais coisa para falar, mas espera, daqui a pouco eu chego aí. Paulo está falando. Acerca da diversidade dos dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Abra o seu entendimento. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Então não fale, não diga que Jesus é adversário. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. A pessoa só vai confessar Jesus como Senhor e Salvador pelo poder do Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo que dá o dom a cada um. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo que lidera esses ministérios. E há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito Santo, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, do estudo. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar.
e a outro a operação das maravilhas, e a outro o dom da profecia. Então existe ainda hoje em dia na igreja o dom da profecia, todos esses dons. E a outro a variedade de línguas. Há pessoas que falam 1000 línguas. 1000 também é muito, né? Mas tem muitos poliglotas na igreja. Mas não tem problema, porque se você for preciso pregar para alguém que não sabe nenhuma língua, o Espírito Santo é poderoso o suficiente para que você seja compreendido na língua do nativo, não é? E há outro, o dom de interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Você sabia que hoje, com a tecnologia, eu estou falando aqui no nosso velho e bom português, mas alguém que está lá do outro lado do mundo já pode entender isso na língua materna deles, dado a inteligência artificial. É fascinante, gente. Nós estamos vivendo numa era que o Evangelho de Deus não tem barreiras. O Evangelho de Jesus Cristo pode ser pregado a todo mundo, em todas as áreas. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito, o Espírito Santo. Portanto, somos iguais, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Somos iguais, mas diferentes, presta atenção. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, ele vai deixar de ser do corpo? Não. Se o pé falar que é mão, ele não é mão, ele continua sendo pé. A mão pode andar pelo chão? Não, porque o pé foi feito para isso. Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? O paladar? Então, mas irmãos, a igreja é como um grande corpo de Cristo, cada um fazendo aquilo que recebeu de dom fazer. Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Seria uma pessoa inteiro de mão? Inteiro de pé? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Porque se a cabeça vai bonitinha aqui em cima, é porque o pezinho está indo lá andando. Entendeu? Então, na igreja, todo mundo tem a sua importância. Eu sou diácono da igreja, pela misericórdia de Deus. Eu sou diácono consagrado a Deus. Mas nem todo mundo gosta de ser diácono. Por quê? O diácono é aquele que mais serve, que está ali para fazer as coisas, para carregar o piano. Todo mundo quer ser pastor, ancião. Mas é o dom. Eu nasci para servir nessa área. Aliás, estou jubilado. Faz tempo que eu não exerço a minha função. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. Imagina, se o seu intestino para de funcionar, o seu abdômen fica constipado. Quem é que vai sofrer? É o seu intestino? Não, cara pálida, é sua cabeça. Você vai começar a ter dor de cabeça, enjoos e outras coisas. Portanto, cada parte de seu corpo tem a sua função específica e necessária. Cada um na igreja tem a sua função específica e necessária. Se o porteiro não estiver lá para abrir a igreja, o pastor não vai conseguir entrar e pregar. Entendeu?
E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E ao que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. A gente não cobre mais aquilo que a gente quer esconder. Mas também essas partes do corpo têm a sua importância. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Não entendi. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Quer dizer, Deus deu importância a todos os membros do corpo. E aquelas partes menos honrosas são partes muito importantes no sistema digestório, por exemplo. O estômago não aparece, mas se ele parar, nós estamos fritos. O rim não aparece, mas se ele parar, estamos fritos. O olho fica tudo bonitinho aqui na frente, às vezes pintado, piscando, né? Mas e vamos pensar num órgão vital. O baço, o fígado, o pulmão. Gente, tem coisa mais importante do que o pulmão? Mas quem é que fica à mostra? O narizão. Só que o pulmão morre se o nariz... como é que é? O nariz perde a importância se o pulmão ficar ressequido. Sabe aquela doença chamada efizema? O pulmão fica seco, os alvéolos não funcionam. Então, quem é mais importante? O nariz que está aqui aparecendo, o narigão, ou o pulmão que está lá dentro escondido? Nenhum. Porque se não tiver o nariz, como é que o ar vai chegar no pulmão? E se o pulmão não fizer a troca de ar, como é que o nariz vai continuar vivendo? Achei muito gostosa essa metáfora do corpo. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então vamos dar honra a todos quantos trabalham na igreja. Vamos felicitar o pastor, o diácono, o ancião, a professora da escola sabatina, o professor, o zelador da igreja, aquele que cuida do elevador, aquele que limpa os banheiros. A igreja é um todo, é um corpo. O que dá estudo bíblico, o que prega, o que ensina. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente para ser apóstolos, e em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores, depois fazedores de milagres, depois dons de curar, depois socorros, depois governos e variedade de línguas. Porventura são todos os apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. São todos diáconos? Não. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. É bom ter o dom de tudo, mas veja, qual é o mais excelente dos dons? Agora nós vamos entrar no capítulo ímpar de 1 Coríntios 13. Aqui na minha versão está falando a excelência da caridade. Mas o que é chamado de caridade aqui, na verdade, é o amor. O amor. O que é o amor? Amar é você gostar tanto do outro como você gosta de você mesmo. Amar é gostar tanto de Deus, mais do que você gosta de você mesmo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine.
E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade, o amor, é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade, o amor, não trata com leviandade. A caridade não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. A caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, Jesus, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, o amor. Estas três são muito importantes, fé e esperança. Mas a caridade, o amor, é maior que tudo isso. Amém? O dom de profecia é superior ao dom de línguas. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. Caridade é amor, tá bom, gente? É que a minha Bíblia mais antiga, onde está amor, ela coloca caridade, que é a mesma coisa. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais do que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas. Tem profeta na sua igreja? Ele é maior. Tem quem fala línguas estrangeiras na sua igreja? Esse é grande também, mas é menor do que aquele que profetiza. A não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Tem alguém falando outra língua na sua igreja? Tem que ter um intérprete do lado, porque você vai falando e ele vai interpretando, para que a igreja seja edificada. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido imperfeito, incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então, meu amigo, você quer falar em línguas? Tenha um intérprete do seu lado. Porque falar línguas que as pessoas não estão entendendo é a mesma coisa que jogar palavras ao vento. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito
Ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Tem alguma vantagem? Não. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o Amém? Se ele não ouvir a sua oração, não entender, como ele vai dizer Amém? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Você pode até saber o que está falando, mas o seu irmão que está do lado sentado vai saber? Porque realmente tu tens bens as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Eu não sou mais santo do que você, está dizendo Paulo, mas eu falo mais línguas estrangeiras do que vocês. Isso é um dom, e dom pode ser aperfeiçoado. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida de vocês. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Está vendo? Aqui se trata de pessoas estrangeiras na igreja, falando outras línguas. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Sim, o dom de línguas é um falar no português e o outro compreender na sua língua materna. O infiel vai entender na sua língua materna, porque foi isso que aconteceu no dom de Pentecostes. Os apóstolos falavam o velho português judaico deles, grego, e todos os estrangeiros entendiam nas suas línguas maternas. Esse é o segredo do dom de línguas. Não sei por que tanta correria quanto a isso. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Você consegue interpretar a profecia de Daniel? Não sai por aí pregando a profecia de Daniel para os infiéis. Não, meu amigo. Você tem que explicar isso para os fiéis da igreja. Porque as profecias são para quem está dentro da igreja. E o dom de línguas para quem está fora da igreja. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falaram línguas estranhas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e alguns indouto ou infiel entrar, de todo é convencido, de todos é julgado. Porque eles vão entender, falar, não, eles estão explicando a profecia de Daniel 8,14. Já vi falar sobre isso. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e sim, lançando-se sobre o seu rosto, adorarás a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Vamos ter ordem aqui no culto. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para a edificação do Senhor. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, no máximo 3. E por sua vez, haja um intérprete. Haja na igreja alguém que esteja entendendo o que ele está falando, para que seja transmitido à igreja, senão fique calado. Uau! Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo e com o seu Deus. Pronto. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Nossa, 2 e 3 profetas da igreja? Estamos com falta de profeta, Senhor. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Está vendo? Não é para matar todo mundo. O culto tem que ser na ordem. Alguém vai falar uma profecia? Muito bem. Hoje é até fácil, porque na nossa igreja é tudo muito certinho, a doxologia. Primeiro isso, depois o hino, depois o irmão louva outro hino, depois o irmão fala, depois esse ora, depois aquele.
Hoje está tudo na rédea curta. Então esse conselho aqui é mais para as igrejas antigas. Porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, pergunte aos seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Uau! Paulo é machista? Não, meu irmão. Ele está falando aqui porque as mulheres sacerdotisas, elas queriam manipular o culto. Não é que as mulheres são proibidas de ensinar na igreja. Elas precisam ensinar na igreja. Sem a mulher, a igreja está morta. Mas esse caso aqui específico era para sacerdotisas dos templos pagãos que se convertiam. Aí elas vinham na igreja e queriam falar besteiras dentro da igreja. Sabe, hoje, um novo convertido, a pessoa vem para a igreja e não sabe como é que a igreja funciona. Só para contar uma anedota. Não sei se eu devo falar isso aqui. Não vou falar. O estrago é pior do que o conserto. A pessoa vem para a igreja com uma crença, ela se converteu a Jesus, se batizou. Só que muita coisa, por exemplo, eu quando vim para a igreja era católico. Então muita coisa de adoração que eu fazia na igreja que eu entrei, na igreja adventista, eu fazia porque eu tinha aprendido lá na outra igreja, entende? E tem algumas coisas que não são recomendáveis, por exemplo, fazer o sinal da cruz. Eu fazia isso com muita facilidade, então eu tinha dificuldade. Quando eu passava na frente lá do altar, a minha vontade era de fazer o sinal da cruz. Não pode. Por quê? Porque é outro rebanho. Então, as profetisas de cultos pagãos, elas vinham com aqueles costumes. Por isso que Paulo as proibiu. Não porque ele é machista, tá bom? Paulo amava todas as irmãs em Cristo Jesus. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Não proíbe ninguém de falar língua estrangeira, mas faça-se tudo com decência e ordem. Aí ele continua aqui falando sobre a ressurreição, porque as pessoas tinham dúvidas sobre isso. Tinham crentes que nem acreditavam na ressurreição. E ele fala: no tocante à ressurreição, também vos noticio, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. Se não, é que cresces em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso está tudo certo, né? Ele fala para os irmãos de Corinto. Cristo morreu por nós. E ressuscitou também. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maioria, mas alguns já dormem. Hoje todos estão dormindo. Depois foi visto por Tiago, irmão de Jesus. Depois foi visto por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Eu não devia ser chamado de apóstolo, mas estão me chamando. Mas pela graça de Deus,
sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição? Tinha alguns saduceus ali no meio convertido a Cristo que não acreditava na ressurreição. Ele fala: que bobeira é essa? Vamos parar com isso. Claro que há ressurreição. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Oxe, e se Cristo não ressuscitou, logo a nossa fé é vã. E também é vã a fé de todo mundo. Põe a cabeça para funcionar, homem. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual porém não ressuscitou. Oxe, se na verdade os mortos não ressuscitam. Como é que você está falando que mortos não ressuscitam? Como é que Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos também? Paulo está falando. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual porém não ressuscitou. Se é assim, na verdade os mortos não ressuscitam. Se você está falando que não ressuscita, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Os nossos queridos não vão ressuscitar. Para de crer nessa bobeira de que não há ressurreição, meu amigo. Não, morreu, acabou. Não. Deixa o incircunciso pensar assim, mas você, cristão, não pode jamais pensar assim. Eles estão pausados, dormindo, e um dia ressuscitarão. É o que está dizendo Paulo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Cristo Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Quando Jesus voltar, Ele vai nos ressuscitar, se estivermos mortos. Ele vai ressuscitar os mortos, e nós, os vivos, seremos transformados. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus Cristo está reinando desde a entrada em Jerusalém. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Jesus Cristo se sujeita a Deus. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Isso aqui também é outro verso meio confuso. Quem assim se batiza pelos mortos? Isso aqui eu não entendi. Você entende? Porque se os mortos estão dormindo, que adiantaria eu me batizar pelo morto? Por que se batizam então pelos mortos? Eu não sei. Isso aqui devia ser um costume antigo. Algum sabidinho vai falar aí para nós e explicar. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmão, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isto, se os mortos não ressuscitam, por que eu ia colocar a minha vida em perigo? Lembra lá em Éfeso? Foi em Éfeso que eu fui apedrejado, quase morri. Por que eu ia colocar a minha vida em perigo se eu estivesse pronto a morrer? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então é assim?
Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. Vocês estão muito menininhos ainda. Fique com vergonha. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, em doutra qualquer semente, ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Paulo escreve coisas difíceis de entender, já dizia Pedro. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará corpo incorruptível. Corpo em incorrupção. Semeia-se ignomínia, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Isso aqui é muito difícil de entender. Assim está escrito também. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivente, vivificante. Veja, Jesus Cristo é espírito vivificante, mas o corpo de Cristo, quando viveu aqui e ressuscitou, era muito parecido com o outro corpo. Tanto é que ele tinha feridas nas mãos e nos pés e no lado. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também serão os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, apesar que todos morreram. Mas aqui entre nós, nem todos morreremos. Escuta bem. Mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, com corpos novos, como o corpo de Jesus. E nós seremos transformados. Nós que estamos vivos, seremos transformados com corpos glorificados, muito parecido com esse aqui, com todas as nossas cicatrizes, mas diferente. A gente vai ser capaz de passar por paredes, porque Jesus, quando entrou no salão, as portas estavam fechadas. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, já mudou de assunto, está encerrando aqui. Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada dominguinho,
cada um de vós ponha da parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que se não faça as coletas quando eu chegar aí. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena, que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco, depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco, e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso, até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, viu? Mas acompanhai-o em paz, para que venha ter contigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estar firmes, irmãos, na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Portai-vos como homem. Uau! Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade, com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeitei aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Eles me ajudaram. Uau! Porque recriaram o meu espírito, e o vosso reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor. Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo. Saudais da saudação da minha própria mão, de Paulo. Eu estou escrevendo aqui essa saudação final, tá bom? Até agora quem escreveu acho que foi o irmão Sóstenes, mas eu estou fazendo questão de colocar aqui a minha letrinha. Veja, Paulo não era de escrever, ele editava. Por isso que talvez a carta aos Hebreus não seja dele, porque se fosse ele teria falado. Paulo não era de ficar no anonimato. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, seja adversário. Aí ele fala, Maranata, que significa, o Senhor logo vem. Até hoje a gente na igreja chega para o outro e fala, Maranata, aí o irmão responde, o Senhor logo vem. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.